Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Agora sim, suspeito de assassinar jovem em Itabaiana morre em confronto com a polícia no município de Itaporanga da Ajuda. Douglas Magalhães na cena. Em menos de 24 horas, a segurança pública deu uma resposta à sociedade acerca do assassinato do comerciante Wenderson Almeida. Foi assassinado no início da madrugada de ontem, na rua Capitão Mendes, na cidade de Itabaiana, com 3 tiros, um dos quais na cabeça. Ele estava fazendo entrega de lanche, dono de uma lanchonete. Uma pessoa teria ligado para ele, pediu um lanche, quando ele foi entregar, era uma emboscada e ele acabou sendo assassinado. Desde aquele momento, a polícia vem buscando informações de todos os lados para elucidar o crime. E foi através das imagens do local que a polícia descobriu o matador. O matador, o ex-marido da atual mulher, do Wenderson, ela foi para lá trabalhar para ele, terminaram se gostando e estavam juntos. E o marido, morrendo de ciúme, resolveu armar uma emboscada para matar o Wenderson. Ligou para a lanchonete, pediu um sanduíche e quando o Wenderson chegou, ele matou. Foram vários tiros. E um detalhe, ele matou o Wenderson e saiu caminhando pelas ruas de Itabaiana, ali pela Pecílio da Costa Andrade, como se nada tivesse acontecido. Essas imagens a polícia adquiriu e, através delas, a polícia conseguiu chegar até o criminoso. No início da tarde houve a prisão de alguns colombianos e atribuíram a eles, mas aquilo ali serviu apenas de fundo, de uma cortina, para que a polícia desse tempo ao elemento. À noite, uma operação policial, GETAM, Delegacia Regional de Itabaiana, lá no povoado Salvadorzinho, município de Itaporanga da Ajuda, onde residia o criminoso que foi identificado como Eric Júlio de Jesus, esse que você vê nas imagens. E a polícia, chegando no povoado Salvadorzinho, identificou o local da morada do Eric e na hora da abordagem, ele sabia que a casa ia cair, ele tentou abrir caminho atirando contra os policiais, ruim para ele. Os policiais revidaram a agressão, houve o confronto, ele saiu ferido. Vejam as imagens, quando ele chega na unidade de saúde do município de Itaporanga para ser atendido. E já chegou sem vida, de acordo com informações. Um crime que chocou o nosso estado, de grande repercussão. Até porque, Lucas Moura está ao vivo aqui comigo, foram várias suspeitas, né, Lucas? No primeiro momento, eu me lembro bem que falou-se, ele tem uma dívida de agiota, falou-se também de alguma discussão que ele poderia ter tido no momento da entrega, mas tudo isso, na verdade, essas versões, por exemplo, foram por água abaixo, né? Conta pra gente, Lucas, as atualizações, porque a gente tem novas informações para o nosso público, né? Lucas Moura, boa noite. Mariana, mais uma vez, boa noite a você e a todos que nos acompanham nesse momento. São muitas atualizações, há fatos que se ligam a esse crime e que dão o tom. Primeiro, de quem seria o Eric, apontado como responsável pela prática do crime, localizado, como muito bem trouxe o Douglas Magalhães na matéria, e em confronto com a polícia morto agora. Então, primeiro, quem seria o Eric? Qual postura o Eric tinha diante da sociedade, digamos assim, inclusive em seus relacionamentos amorosos, e em relação à própria motivação e a como todo o crime teria acontecido e até ao modus operandi da investigação policial. Todo mundo sabe que esse foi um caso que chocou absolutamente todos na região agreste do nosso estado, especialmente a região de Itabaiana, causou uma grande comoção. O Wenderson, um jovem de 26 anos, muito querido na cidade, conhecido por todos, um jovem batalhador, né, que tinha uma história muito bacana, que empreendia, que se esforçava, que batalhava
enfim, e que deixou a todos enlutados e também chocados. Há uma série de especulações, como você muito bem disse, Mariana, a respeito da motivação. Você disse muito bem, falavam sobre uma dívida em relação à agiotagem, uma série de questões. Mas o que se tem de informação hoje é que o Eric teria matado o Wendson por ciúmes. Não seria absolutamente nada além disso. O Wendson estaria se relacionando, pelo menos é essa a hipótese que se levanta, com uma garota que seria uma companheira ou ex-companheira, isso não ficou preciso, mas que em algum momento ou tinha ou teve uma relação afetiva, amorosa com o Eric. Por ciúmes, o Eric foi lá e matou o Wendson. Veja que situação realmente muito triste. E não foi a primeira vez que o Eric praticou um crime dessa natureza, muito pelo contrário. Ele já tinha tentado matar uma outra garota, ex-companheira dele, em 2022. Eu vou trazer os detalhes dessa tentativa de feminicídio que ele tentou praticar em 2022, mas eu já queria, claro, deixar claro para todos vocês a gravidade de toda essa situação. É uma situação extremamente grave. Isso porque em 2022 o que aconteceu foi exatamente o seguinte, é isso que relata a polícia. Em 2022 o Eric ele tinha uma namorada, uma companheira, alguém que convivia com ele. Ele começou a se desentender com ela, os dois terminaram o relacionamento. Pasmem os senhores e as senhoras que estão nos acompanhando nesse momento em casa. Assim que o relacionamento foi finalizado, o Eric começou a perseguir essa garota. Isso em 2022, 2021, 2022. Começou a perseguir essa garota. Começou a persegui-la, invadia as redes sociais, assediava ela via redes sociais, sempre com aquela busca, tentando de alguma forma conversar com ela. Chegou inclusive a entrar em contato e a ameaçar um jovem que teria dado início ao novo relacionamento com essa garota à época. E diante de tudo isso que ele fez, tudo isso que vinha fazendo, ele percebendo que não teria solução para o reinício do relacionamento, ou para o fim do relacionamento, não conseguiria retomar, ele marcou um encontro com a ex-companheira em uma casa abandonada no município da Barra dos Coqueiros. Ele marca um encontro com essa garota, a garota vai até o local, e lá nesse local, em uma casa abandonada, em uma casa em construção, ele tenta reatar o relacionamento, pede para reatar o relacionamento com ela. Ela diz que não. Ele pede o celular dela, toma o celular dela, dizendo que era para poder poupar a bateria, algo nesse sentido, toma o celular e depois tenta beijá-la. No momento em que ele tenta beijá-la, ele saca uma faca e fere o pescoço dela. A jovem deu depoimento, inclusive, na época, dizendo que achava que era uma brincadeira. Ela pensou que ele estava brincando, né? Na hora, eu acho que demorou a cair a ficha para ela. Mas não ficou só pela ameaça, pelo ferimento com a faca e por tudo que eu relatei até agora. Ele dá um soco na boca dela, a jovem fica muito machucada, morde o dedo dela e começa, de alguma forma, a tentar subjugá-la para depois, de alguma forma, matá-la. Era o grande objetivo dele, era matá-la. Mesmo diante de toda a situação, a jovem consegue fugir, foge para um bar da região. Nesse bar da região é socorrida por pessoas que estavam ali, levada ao hospital, graças a Deus sobreviveu. Ele é preso em flagrante em 2022 pela tentativa de feminicídio. Então nós estamos falando de Eric, portanto, um jovem também, que já tinha um histórico de violência contra a mulher, de violências praticadas em situações envolvendo relacionamentos de um modo geral. Em 2022, Mariana, ele tentou matar a ex-companheira. Não conseguiu, graças a Deus. Ela pegou uma medida protetiva e ele não conseguiu matá-la. E agora, em 2025, desta vez, não mais a companheira ou a ex-companheira, mas ele decide matar. E desta vez, infelizmente, não foi uma tentativa, foi um crime consumado. Ele assassina brutalmente o jovem de 26 anos, o Wendson, lá do município de Itabaiana. Um crime brutal. O que nos leva a uma reflexão, uma tentativa há 3 anos atrás, cerca de 3 anos atrás, de um crime com motivações semelhantes, digamos assim.
né? Será que não, esse cidadão já deveria estar afastado da sociedade? Se a justiça tivesse feito seu papel, talvez o Wendson ainda estivesse com vida. Quem sabe? É o que a gente imagina e é o sentimento que vem a todos. Nós vamos acompanhar agora o que diz o delegado que investiga o caso. Vamos ver. Após a adoção das providências e identificada a provável motivação do crime, as equipes também adotaram diligências no sentido de encontrar a funcionária da vítima com o objetivo de ouvi-la aqui na delegacia. Ela foi conduzida até a unidade policial, nós colhemos as suas declarações e ela reconheceu que de fato mantinha um relacionamento com a vítima do homicídio e que o seu companheiro havia descoberto essa situação. Ela nos narrou também que o seu companheiro já havia mostrado para ela uma arma de fogo, um revólver e as suas munições também. As equipes da Polícia Civil continuaram as investigações e foi possível constatar que o autor do homicídio havia solicitado entrega de um lanche, tendo em vista que a vítima trabalhava com delivery. Este foi o último pedido do dia e a entrega, o local de entrega foi próximo à sua residência. Nós conseguimos levantar imagens de câmeras de segurança em que mostram a saída desse indivíduo após os disparos em direção à sua residência. Está aí o depoimento, aliás, a fala, né? A entrevista, um trecho da fala do que disse o delegado Matheus Cardillo, que é o delegado que acompanha esse caso, um dos delegados que acompanha esse caso, aliás, uma competente equipe da Delegacia Regional de Itabaiana, que está chefiando as investigações relacionadas a esse caso, em parceria com delegados que estão também aí em outras regiões, inclusive na cidade que o próprio Eric foi, depois de reagir, abatido pela polícia. Mariana, antes de devolver para você, eu queria só fazer uma ressalva. Esse caso é um caso de grande repercussão. Nós estamos aqui em uma quinta-feira, é um caso que aconteceu na madrugada de quarta-feira, então nós estamos falando de menos de 48 horas após o crime e tantos desdobramentos já surgiram. E em situações assim, em que casos ganham grande repercussão, é natural que haja um clamor da população por justiça e que a população também fique eufórica no sentido de querer resolver a situação, de querer buscar justiça. E algumas informações inverídicas também foram divulgadas nas redes sociais. Eu vou trazer o exemplo aqui, só para citar, por exemplo, da jovem Yasmin. Yasmin é uma jovem que trabalhava também na lanchonete do Wendson, e que foi apontada, por exemplo, como sendo a jovem que teria tido esse suposto envolvimento amoroso com o Wendson. A Yasmin foi à delegacia prestar um boletim de ocorrência porque estavam, de alguma forma, atacando ela nas redes sociais, sendo que ela afirma não ter nada a ver com essa história. A situação seria envolvendo uma outra pessoa e não ela. Então, só esse alerta que fica aqui, para que a população tome cuidado, para que também não antecipe julgamentos e deixe as coisas acontecerem da maneira correta. Está aí o caso. A polícia agiu, investigou e trouxe em menos de 24 horas, vamos dizer assim, uma solução para o caso. Foi a solução. Identificou o assassino, trouxe a motivação, tentou prendê-lo, ele resistiu, acabou sendo atingido pelos disparos da polícia depois de reagir. Então, às vezes é necessário confiar um pouco mais no trabalho da polícia para não antecipar julgamentos. A Yasmin vinha sendo atacada nas redes sociais, sendo que, na verdade, ela era apenas mais uma funcionária, amiga do Wendson, mas não tinha nada a ver com a história envolvia uma outra pessoa. É um alerta que a gente faz aqui no Cidade Alerta e até, de alguma forma, conscientizando as pessoas que, porventura, ainda não acompanharam a Yasmin nas redes sociais e ainda acham, por exemplo, que a Yasmin tem alguma coisa a ver. Né? Só para a gente trazer esse relato aqui, que é muito importante. E é isso. O caso está aparentemente resolvido, mas a tristeza ela ainda é muito grande por parte de todos que conheciam o Wendson na região agreste do estado. Mariana. Ô Lucas, deixa eu ver se eu entendi certo que essa informação que você está trazendo é de extrema importância. Então o que você está me dizendo é que foi um crime baseado no machismo de um homem com ciúme da companheira que mata um homem que ele acha que tem relação. Pelo que eu entendi, foi isso. Aí a Yasmin, como você traz, grava um vídeo divulgado nas redes sociais dizendo que ela não tem nada a ver com isso. E não tem mesmo. E não tem mesmo. Vocês vão ficar atacando uma mulher, mesmo que ela tivesse.
mesmo que ela tivesse a ver, vai atacar ela por quê? Ela não pegou em arma, ela não pegou em faca, ela não gritou com ninguém, ela não agrediu ninguém, ela tá seguindo a vida dela. Se todo homem que fica com ciúme fizesse isso, né, agredisse alguém, fizesse alguma coisa nesse sentido, vocês possivelmente não estariam condenando este homem como não estão. Agora vocês vão condenar uma mulher que não tem nada a ver com essa história? Na rede social a menina está sendo massacrada. Ô, gente, ela já disse que não tem nada a ver. E se ela tivesse relação com os dois que fosse, o que ela tem a ver que um quis matar o outro, pelo amor de Deus? Um homem que já tem um histórico, inclusive, de violência doméstica. Eu entendi direito, Lucas Moura? É exatamente essa situação, Mariana. Esse caso específico da Yasmin, ao que está relatado nas redes sociais, é de que, de fato, ela nem conhecia, por exemplo, o Eric, entendeu? O Eric tinha ciúmes de uma garota, e aí não se sabe aqui, eu quero deixar bem claro isso. Apesar da polícia já ter elucidado o crime, algumas informações até para poder respeitar a intimidade das pessoas que ainda estão aqui, digamos assim, né? A polícia ela é muito cautelosa nesse sentido. Divulgou a motivação é ciúmes, mas não falou se de fato o Eric tinha uma relação com a garota e de fato o Wendson estabeleceu uma relação extraconjugal com a namorada do Eric, ou se já era uma situação que tinha terminado o relacionamento com o Eric e o Wendson era o atual namorado. Não, isso não ficou claro. O fato é que o crime foi motivado por ciúmes. E esta garota que estaria de alguma forma nessa situação, não é a Yasmin. Entende qual é a situação? A Yasmin, na verdade, não tem nada a ver com esse conflito aí. E aí estavam, porque a Yasmin era uma das funcionárias do estabelecimento, trabalhava com o Wendson, dizendo que era a Yasmin, olha, essa aí, a garota tal, que está envolvida na história. E aí o que você falou, as pessoas começaram a apontar a Yasmin. Por mais que fosse a Yasmin, que não era ela, não é ela, mas por mais que fosse a Yasmin, não tem absolutamente nenhum cabimento de querer culpá-la. É o que você falou. Qual crime a Yasmin cometeu? O que é que ela fez? Ela não fez absolutamente nada. E se tivesse sido o pivô, né, dos relacionamentos, enfim, ou do relacionamento, qualquer que seja a situação, mesmo assim não teria cometido crime nenhum. Quem cometeu o crime foi o Eric. Então é de fato uma inversão de valores, Mariana, que a gente às vezes não entende. Sinceramente, eu entendo o seu tom de revolta aí, eu fico com o mesmo tom de revolta daqui, porque não dá para entender. Mas a situação é exatamente essa. A Yasmin não tem nada a ver com a história. E se tivesse? Também não deveria, de forma nenhuma, ser apontada ou nada desse tipo. Quem deve ser punido é quem cometeu o crime, nesse caso o Eric, e reagiu à ação policial, acabou morrendo. É realmente revoltante, Mariana. Até quando a mulher não é agredida, ela é violentada de alguma forma, né? Porque ela não foi agredida nesse caso específico, mas está sendo massacrada na internet. Obrigada, viu, Lucas Moura, pelas informações. E há quem diga que não existe machismo.